Olá, reconciliados, sejam bem-vindos a mais um Reconcast. Se você está nos escutando, eu vou te apresentar a nossa convidada. Mas se você está nos vendo, provavelmente você já sabe quem é, mas eu não vou dispensar a apresentação. Ela que é casada com Ângelo Basso, mãe de duas crianças lindas, uma referência em ensino de história da igreja que já me ensinou bastante, acho que ela nem sabe disso. É cearense de alma, mas foi criada aqui em Recife. Tem raízes recifenses aí na educação dela, iremos falar sobre isso. Ela ensina muito história da igreja, ela é mestre em teologia e tem o dom de tornar tudo o que é do passado como um presente relevante para nós aprendermos. Professora, comunicadora e fundadora da Escola Convergência. Seja muito bem-vinda ao Reconcast, Carol Basso. Obrigada. Feliz de estar aqui de novo com você. Que Mais uma bom, vez, né? mais uma vez. Mas Ai, primeira vez no é podcast. verdade, gente. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, a gente receber aqui Foi uma espécie de conferência, né? Foi de Bate-papo que a gente mulheres. teve de mulheres. E Isso. foi muito legal aquele dia. Eu estava começando a te conhecer e estudar um pouco mais de teologia, e de lá para cá, a sua vida e seu ministério tem enriquecido muito a nossa igreja e a minha vida também. Eu falo nossa igreja Legal. porque. Gente, vou aproveitar para falar, tá? A gente fez Escola Convergência, puxou o ensino de história da igreja de vocês, trouxe Você para nossa fez? EBD. Que Sim, legal. a gente fez, trouxe para a EBD da gente e tem abençoado a nossa igreja. Que joia. Eu não Queria sabia dessa começar, parte. olha aí, começar lhe agradecendo por isso. Ai, que bom. Fico feliz demais. Que bom. Carol, então, muita gente já sabe aí como foi que tu conheceu Jesus, como é que foi essa tua transição assim de conversão. Mas, como eu disse, eu queria puxar um pouco das tuas raízes mais recifenses para a Uhum. gente falar sobre isso. E aí eu queria que tu falasse como é que foi a tua transição de conversão, porque tu saiu de uma igreja que a gente estava falando agora há pouco, Sim, e tu recebeu o batismo no Espírito Santo, não foi? Tu começou a falar em isso. línguas. Como é que foi isso? Isso. Conta pra gente. A minha família começou a frequentar a igreja adventista. Então eu converti na igreja adventista. Fiz minha experiência com Jesus de conversão lá, batizei lá. E nem eu saí, né? E essa fase de sair de lá foi quando a gente teve experiências com o Espírito Santo. E eu fui num encontro, num evento de uma igreja batista, e lá eu tive a experiência de ser batizada com o Espírito Santo. Falando em outras línguas. E aí um grupo também teve a mesma experiência, e a gente acabou saindo da igreja adventista, porque não é a mesma fé, assim, não, eles não creem, né? Então a gente saiu e depois fomos trilhando um caminho assim juntos. Então nesse período eu frequentei várias igrejas assim, né? Aqui batistas, aqui a Trindade, várias outras igrejas e com muita fome de Deus. Aí eu fui me conectando com o que hoje é o nosso ministério, né? Eu queria estudar na escola que tinha lá em Montemor, e tal, fui me Uhum, conectando e sim. foi assim que eu fui embora. Mas eu converti aqui na Igreja Adventista, eu batizei com 10 anos. Uhum. Conversão mesmo, assim, eu Convicção profunda, convicção, né? não senti necessidade de batizar de novo e tudo que pra mim foi realmente real, mas eu tive essa segunda experiência aí, porque eu batizei, dei uma desviada. Uhum. Não sei se você pegou a época que tinha balada, aí o povo tirava foto nas baladas, que ninguém tinha câmera na época. E eu tinha Aqui em uma Recife. aqui em Recife. Aham. E aí, Que era tipo matinê assim? Não sei. não, É era não? noite e Ah, meia. tá. E aí, nessa época, eu desviei. E Aham. aí, meu pai tinha comprado uma câmera que era, tipo assim, 2,4 megapixels. Era o Uau, era o auge top. da época. E aí, como eu já queria ser jornalista e tal, eu me Aham. ofereci. Eu tinha 15 anos, eu era menor de idade, e eu ia pras baladas tirar foto. Caramba. Aí era assim, você tirava foto, Uhum. postava no site, e a galera ia lá ver, né, e tal. Porque não era, todo mundo não tinha câmera no celular e não tinha... Aham. Nem todo mundo tinha uma câmera digital. Aí eu trabalhei com isso, nas baladas. Eu fiquei assim, meu Deus, menor de idade. E Então era teu entrava. trabalho na época. Eu ganhava dinheiro com isso. Caraca. Louca. E eu me emancipei por causa disso. Uhum. Meu pai assinou pra me emancipar, que aí eu poderia fazer coisas de maior de idade, né? Uhum. Então eu desviei nesse processo, fiquei longe e tudo. E aí quando eu voltei pra Jesus já com essa experiência, já com o Espírito Santo e tal. E daí foi pra frente. Não Que parou mais. massa. E aí, quando veio, porque tu é formada em jornalismo, e quando é que veio uma convicção assim de que tu serviria ou se dedicaria cada vez mais ao ministério do Senhor? Como é que foi esse Na época da processo? faculdade eu senti um chamado assim diferente. Eu tinha muita vontade de ir pra África, eu queria fazer mais, assim, mais, mais. E no meu grupo assim, parecia que o mais era ser missionário na África. Então eu falei, então é Sim. isso, eu vou. Uhum. Então eu tinha isso aí.
E aí, quando eu comecei a estudar mais, entrar em contato com outros ministérios, que aí eu fui vendo que, nossa, talvez a minha área é mais do ensino, dá para servir Jesus, glorificar a Uhum. Deus nessa área aqui, que era uma coisa que eu já gostava. Sim. Então, eu fiz jornalismo, mas eu ficava muito em dúvida sobre fazer história ou letras, porque eu sempre gostei muito da parte de história Uhum. e também da parte de escrita, né? Dessa Uhum. área, assim, fiquei com muita dúvida, mas eu amei ter feito jornalismo. Eu acho que hoje, assim, encaixa perfeitamente no que eu faço. Deus não desperdiça nada na nossa Nossa, assim, eu vida, fico né? impressionada, porque hoje, por exemplo, hoje eu gravo muito vídeo, eu trabalho com TP, e Uhum. eu aprendi a usar TP na faculdade. Então, várias coisas que eu faço hoje me lembra muito a questão do jornalismo, assim, muito, muito, muito. Então, foi nessa fase, assim, eu começando a ler livros e tal, e vendo outros ministérios, aí abriu, assim, nossa, eu acho que talvez é pro lado do ensino. Aham. Aí foi quando eu quis estudar mais. Aí conheci o ministério que hoje eu faço parte, né? Tô até na liderança junto, que eu vi que tinha um curso, eu falei, não, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero ir mais fundo e tal, e aí foi. Aí foi quando eu mudei. Que massa. E daí surgiu a Escola Convergência? Foi isso que aconteceu? Primeiro eu fiquei com o ministério do pessoal que já existia lá, estudei, fui aluna, passei por todo um processo e tal. O Convergência surge depois. Eu já tô casada com Uhum. o Ângelo e o Arlindo, né, que são são os principais líderes lá. Eles iniciam, plantam uma igreja e começam um ministério que aí tem o nome de Convergência, Que porque massa. antes era o Ministério Impacto, Uhum. que era do nosso mentor, o Harold Walker e tal. Então eu estudei lá na escola com eles, então vamos dizer assim, é a segunda geração, né? Sim, sim, sim. E Carol, como é que foi esse processo de estar na Escola Convergência? E também tu começou a falar e a ensinar em um período onde as mulheres ainda não tinham tanto É, destaque assim dentro da história da igreja brasileira, assim por assim dizer, sabe? A gente tinha muitas mulheres na frente de Ministério de Louvor, é. algumas pregavam, mas a gente conhecia poucas mulheres que estavam à frente do ensino. Hoje em dia a gente conhece um pouco mais. Uhum, Mas quando tu começou ali a Escola Convergência com o Ângelo, ainda era tudo muito recente, isso ainda estava começando a ser visto. é. Como é que foi isso, assim? Como é que tu se posicionasse? Eu lembro que na última vez que tu viesse aqui a gente falou muito sobre feminismo e etc. E Aham, isso eu acho que não seja nem ser uma pauta tão grande hoje em dia. aham. Mas foi um dilema, querendo ou não, eu acho que pra tu. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, de como é que foi se encaixar nesse local, se reconhecer na sua identidade Uhum. como filha de Deus e como um mestre. Então, sempre teve, eu descobri isso, assim, sempre teve teólogas, pregadoras e tal, só que não era tão, não aparecia tanto. E eu acho que isso tem a Uhum. ver com rede social. Sim. Então, acho que o que aconteceu comigo de diferente foi isso, foi estar na rede social. E eu sempre gostei. Por causa do Aham. jornalismo, eu sempre gostei. Eu sei Uhum. que tem gente que tem dificuldade, né? Eu também Uhum. tenho, né? Lidar com vício, todos os cuidados, né? Mas eu amo. Uhum. Eu amo rede social, comunicação, eu amo. Então, eu acho que eu não tive medo de me jogar nisso, assim, uma pessoa hoje eu penso assim, me ajudou muito a crescer foi o Bibo, né, o Bibo Talk, que era o podcast do Bibo. O Bibo me Uhum. chamava e ele falava, Carol, eu te chamo porque não tem tanta mulher teóloga. Eu brincava com o Ângelo, que eu entro Aham. por cota. Tem várias conferências que o pessoal me chama e não chama o Ângelo, por quê? Porque tem muito homem já que fala. Aí, Sim. como tinha pouca mulher, me chama. Aí eu fico brincando que eu entro por cota. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, entendeu? Foi a rede social, foi a rede social, esse posicionamento público e tal. E eu lembro que no começo o povo me chamava de teóloga e eu dizia, gente, mas eu não sou teóloga, porque eu não fiz graduação em teologia, Aham. né? Aí eu tive uma pessoa que falou assim, não, você é teóloga sim, porque depois que eu fiz um mestrado em Uhum. estudos históricos teológicos, então assim, agora eu tenho, vamos dizer, oficialmente. Sim. Só que meu estudo sempre foi muito autodidata. O Ângelo nunca fez faculdade. Uhum. Nenhuma. Se ele for preso, nunca vai ser, mas não vai ficar em cela especial. Não fez faculdade, mal terminou o ensino médio Vocês e têm a tal. graça da inteligência de O Ângelo é adquirir muito autodidata, conteúdo, muito. Eu assim. aprendi com ele, assim, a estudar em casa e a Uhum. gente ia estudando, lendo livro. Nossa faculdade foi biblioteca e tal, nossa biblioteca e tal, né? Então, acho que foi isso que aconteceu. Então, no começo eu tinha muita dúvida, Uhum. muita vergonha por não ter diploma. Depois que eu tive, eu fiquei mais. Aham. Mais tranquilo ali, né? Eu tenho um diploma aqui, qualquer coisa. Aham. Mas eu tinha mulheres, sabe? Tinha. E eu acho que aconteceu isso. E depois eu fui vendo que tem toda uma geração, assim, de mulheres. Agora na rede social elas estão aparecendo, assim. Isso. Tem muito mais, né? Eu fiquei sabendo daquela que ela é. Eu esqueci o nome dela, mas ela é diretora do seminário.
acho que na Paraíba. Do Betel brasileiro? Eu acho que A é Durvalina. Durvalina, Maravilhosa. exatamente. A gente Traz recebeu ela. ela Já recebeu aqui? na Emaús, que é uma das nossas Aham. missões na Diocese da Zona Norte. Se eu não me engano, a gente recebeu ela. E ela é maravilhosa, né? Há quantos Maravilhosa. anos ela não está servindo a nossa igreja e a gente É, nem sabia, né? é. E aí, isso é bem Maravilhosa. legal. E aí, tu falasse sobre rede social, e aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque eu achei interessante que tu falasse assim, eu amo rede social. E a gente tá condenando ultimamente, assim, Uhum. eu acho que fazia muito tempo que eu não via uma pessoa crente falar que gosta das redes sociais. E aí, queria abrir esse tópico aqui pra gente falar em como é que tu acha que a rede social pode ser útil para o reino de Deus. Porque hoje eu vejo que a gente está indo para um caminho onde a gente tem que se privar por conta do vício. Sim, é uma realidade, né? É uma realidade. Mas eu fico pensando, se condenar completamente não está totalmente errado também, porque tem tantos posicionamentos de É, tantas áreas que eu sim. fico, cadê a gente que é crente se posicionando e compartilhando algo também, sabe? É. Eu gosto muito, eu até falo assim, eu sei que tem pessoas que têm experiências negativas na rede social. Uhum, Eu, particularmente, não tive muitas, mas eu conheci. uhum. Meu marido já passou várias, assim, terríveis. Mas, assim, por exemplo, eu fiz grandes amizades nas redes sociais, assim, pessoas que a gente conversava e depois a gente se conheceu pessoalmente e a amizade nasceu dali. Então, é uma experiência que eu tenho, assim, muito, muito, muito legal. Mas eu fico encantada com a questão da comunicação, o potencial disso. Eu sou fruto da internet, assim. Acho que a nossa geração, eu lembro assim, assisti a pregação do John Piper no YouTube, Uhum. assisti a pregação do Paul Washer, tem até um documentário chamado The Calvinist, que ele mostra como que o calvinismo, que era uma coisa de velho presbiteriano, Sim. tá bombando. Por Uhum. quê? Foi o YouTube. Foi uma pregação do John Piper, uma pregação do Paul Washer. Foi assim que o Iago conheceu o Uhum. calvinismo. O que é o evangelho? Pá, Sim. John Piper. Aham. Então é uma geração que foi impactada com o YouTube. Assim, eles falam até, eles usam essa expressão assim, é um reavivamento da palavra por conta da internet. Sim. Eu e o Ângelo, a gente foi muito assim, a gente estudou muito via YouTube, caçando pregador, correndo atrás e tal, e curso online Uhum. também, tudo mais. Tará. Depois chega as redes sociais, chega mais assim o Instagram, né? Tudo mais Facebook e Instagram. E eu vejo assim, eu trabalho com isso. Uhum. Hoje, meu trabalho mesmo, assim, é na Escola Convergência. Eu sou parte da diretoria e eu fico impressionada onde chega. Eu fico assim, meu Sim. Deus, eu até falo com o pessoal, assim como Paulo usava as cartas para edificar a igreja, hoje a gente usa a internet. Sim. Hoje, onde eu vou, tem aluno. E os alunos conversam comigo em pé de igualdade. Tipo assim, eles usam os termos que a gente usa em aulas, assim. Eu fico, meu Deus, a gente construiu uma comunidade online, né? De pessoas de igrejas diferentes e Sim. tal. E a gente fazia, a Escola Convergência era só no Brasil. E a gente abriu para América Latina. E eu tomei um susto, assim, quando eu vi vários pastores estudando com a gente. Que massa. Falei, meu Deus. Então, eu amo essa parte, assim, do poder da comunicação misturado com a tecnologia. Assim, eu vejo o fruto de perto. Então, eu gosto muito do que eu faço. Uhum. Eu vejo, assim, o potencial que tem um post. É, Uhum. assim, impressionante. Dá até contar um testemunho pra você. Tem a Escola Convergência, né? E tem uns fóruns lá que os alunos comentam. A gente já Sim. teve caso de aluno confessar pecado Caraca. num fórum. O cara falando assim, Exposição. eu traí minha esposa, eu fui no prostíbulo, aí todo mundo da equipe, ai meu Deus, o que que faz com isso e tal? Aham. Pavoroso, mas ao mesmo tempo que Sim. lindo. Sim, ele procurando ajuda, porque sabe É, que vocês estão ali pra ajudar, né? isso. E a gente faz questão de encaminhar pra igreja, pra vida real e tudo mais, né? Aham. Naquele desespero, talvez a pessoa não tinha Uhum. alguém ali pra aquilo lá, mas eu fico impactada com como que uma palavra que foi gravada, porque nossas aulas são gravadas. Aham. A gente grava e o Espírito Santo usa aquilo pra falar com a pessoa, assim. Às vezes é gravação de 7 anos atrás e o negócio ainda tá ali, ó, Rodando e rodando e edificando, né? gerando assim. Ao mesmo tempo que é muito perigoso, muito ruim em vários aspectos, internet e tecnologia, eu tenho visto os frutos e eu sou assim apaixonada, assim. Então eu que cuido da equipe lá de marketing, de Uhum. conteúdo, de copy, vamos fazer esse post, não, tá errado, ajeita, a teologia correta, mas não, mas precisa ser atrativo, precisa atrair a geração assim X, Y. E Uhum. agora também marketing, topo de funil, Sim. vamos fazer o topo de funil orando pelo topo para pessoa cair no funil para a glória de Deus, porque não tem só a Sim. ver com vendas, tem a ver com vendas, tem. Sim. Vendas para a glória de Deus. Eu tenho muito orgulho assim de a gente ter uma empresa que a gente
contrata e sustenta várias famílias. Eu acho também isso lindo. Tem um vídeo do Iago chamado, não sei o título, mas basicamente é assim, por que não tem problema, por que não é errado vender curso sobre a palavra? E ele mostra de forma econômica e social como que aquele produto vendido sustenta uma empresa e essa empresa consegue produzir mais e melhor de forma excelente para a glória de Deus. Amém. Então, hoje eu trabalho com curso online, venda na internet, porque eu fui uma aluna no digital. Eu fui. Eu comprei muito curso. Eu e o Ângela tinha muita coisa na internet. Desde graça, YouTube, zerando os vídeos dos pregadores, sabe? Então, eu amo. Que massa. Então, tá falando tudo isso aqui, eu tô lembrando porque eu também tenho o privilégio hoje em dia de trabalhar exatamente com isso na empresa que eu trabalho. E eu tô com um livro do Kaique Fernandes, do Invisible College, que ele fala sobre marketing, Maravilhoso. né? E aí, ainda não terminei, eu deixei inclusive no meio da minha equipe, eu fiz esse livro vai servir de consulta pra gente estar entendendo como é que é o marketing pro cristão, né? Porque a gente tem um medo de cair justamente nessa coisa que o mundo fala hoje em dia, de que o marketing só vai gerar desejo ruim. Uhum. E aí, eu queria que tu falasse quais são os passos que tu acha para quem trabalha com comunicação, com marketing nessa área, para ter uma parte mais redimida, né? Eu acho que essa é a palavra, para a gente remir o marketing Sim. e a comunicação diante de Deus e não só condenar. Eu converso muito com uma amiga minha e às vezes a gente tem medo de estar fazendo uma coisa que a gente só esteja querendo chamar atenção e vender. E a gente tem medo de estar usando o nome do reino de Deus para isso. Sim. Porque tem gente que faz isso na internet, infelizmente. Sim. Mas quando eu vejo o teu trabalho de Ângelo, de pessoas sérias e escuto os frutos disso, eu acho que isso não é todo mal. A tecnologia também serve para servir a Deus e a glorificar a Deus, né? Não tem uma resposta fácil. Semana passada mesmo a gente estava com um treinamento com a nossa equipe, a gente falando sobre IA, avatar, IA no WhatsApp, trabalhando com a venda, pós-venda e tudo, e veio esses questionamentos, sabe? Até onde vai o limite, até onde é mentira você tá usando um avatar e tal. A gente tava discutindo isso porque as respostas não são fáceis, né? Eu tenho até uma amiga que ela foi ao Congresso de Lausanne, na Coreia, que teve ano retrasado, e ela disse que participou de uma oficina falando sobre isso, como que vai ser a evangelização com IA. Falei, nossa, eles estão em 2050 já lá na Coreia. Caraca, sim. Em Lausanne. Sensacional. Então, assim, não acho que tem uma resposta fácil. Acho que é cada ação que tem que ser pensada. Mas o que eu diria que eu vejo que falta na galera que é crente e trabalha com marketing? Às vezes eu tenho a impressão que eles estudam. Tenho impressão não, tenho certeza. Eles estudam muito marketing e querem ter uma resposta rápida. Enquanto que eu acho que eles têm que estudar muito evangelho e teologia. Entendeu? Porque eu acho que o que vai me capacitar para pensar isso é certo, isso é errado, tô passando do limite aqui, é a minha compreensão do evangelho, dos padrões bíblicos. Então, se uma pessoa que trabalha com marketing é cristã estudasse tanto teologia, Bíblia e evangelho, quanto ele estudou todos os pensadores e os livros de marketing, seria melhor. Porque Daria mais acontece que a clareza, pessoa né? fica assim, ela sabe um pouquinho de Bíblia e muito de marketing, aí ela joga um pouquinho de Bíblia nesse marketing e é péssimo. Então é tipo assim, não, Jesus evangelizou e é fraco, sabe? Sim. Então, para ter que a gente fala, né? Aplicar a cosmovisão cristã a uma área não é uma coisa simples. Você tem que ter muito entendimento do que é o evangelho, onde que isso aqui bate, onde isso aqui não bate. Precisa redimir, isso aqui precisa jogar fora. Não, isso aqui não é pecado, vamos lá e tal. Aí tem toda uma análise, porque por exemplo, a gente estava falando com a equipe, né, sobre o IA. E aí parte da equipe falando assim, não, o nosso atendimento é atendimento pessoa real. E isso é a diferença que a gente tem na nossa escola. E é Sim. porque as pessoas não vão querer ser atendidas por robôs. Tu mutasse. Licença, gente. Desliguei. Desligou. Aqui foi, voltou. Problemas técnicos. E aí o pessoal falando, não, a galera não vai querer ser atendida por robô. Falei, a galera velha, porque a galera nova gosta. Então, assim, será que a próxima geração não vai nascer já acostumada com a IA, com o avatar, com esse mundo? Porque a galera tá crescendo conversando com o chat GPT. Eu mesmo converso muito com ele. Já evangelizei meu chat. Ele já sabe os teólogos que eu gosto, os que eu não gosto, ele sabe tudo já, tá lá bonitinho. Então, assim, tem a questão da mudança geracional. Sim.
Por exemplo, a nossa geração, e aqui no Ocidente, a gente já está acostumado com certas linguagens de venda. Então, quando a gente usa, não é tão esquisito, porque a pessoa já está acostumada, Sim. entendeu? Mas enfim, eu acho que é isso aí. Eu diria assim, precisa estudar muito evangelho, muito teologia para aprender a lidar com essas coisas. Por quê? Porque o marketing que tem que submeter, ou qualquer outra Sim. área, à nossa crença, à nossa fé, e não o contrário. E a galera estuda só um lado e não quer estudar o outro. De fato, isso é muito interessante porque eu trabalho nessa área, como eu te disse, né? E a gente precisa estar se atualizando o tempo todo. É. Enquanto a palavra de Deus e a história da igreja permanece, não É. muda, né? O que é verdade, o que é fundamento, tá ali, a gente precisa estar o tempo todo revisitando, né? Enquanto do outro lado a gente precisa estar se atualizando. E é muito doido isso, porque a gente vai precisar sempre estar nesse paralelo, assim, né? É, O que é que faz sentido que tá atualizando aqui, que faz sentido com o que é base aqui, e a isso. gente conseguir equilibrando. E aí, continuando ainda nesse tópico, hoje em dia, tu falasse aí, por exemplo, as gerações estão mudando, a gente hoje está numa geração que lê pouco. Uhum. E como é que tu lida com alunos assim, ou o que é que tu faz com o pessoal que está mais próximo de tu, com pessoas que não conseguem ler uma folha de um livro, mas a gente ainda passa horas no celular. Porque a gente É. falou agora da parte boa e do que a gente precisa remir, né? Mas como Uhum. é que a gente enfrenta isso? E por que tu acha que os livros são tão importantes para a nossa vida? Então, tem um autor, eu não lembro o nome dele, mas ele fala que ler livro é conversar com as pessoas de outras gerações. Então, eu gosto dessa imagem, assim. Quando eu leio um livro do C.S. Lewis, eu tô podendo sentar na mesa com ele, né? Quando eu leio fulano de tal, eu tô tendo um tempo. Ele fala assim, eu acho que é até o C.S. Lewis mesmo que fala isso. Assim, você consegue conversar com pessoas mortas, vamos dizer assim, Sim. né? No bom sentido. Eu tenho essa dificuldade em casa. Eu tenho um filho que não gosta de ler. Gente, ele não gosta de ler e tal. Então eu faço uma divisão, assim, porque eu acho que tem pessoas que vão ser rato de livro, vão comer livro. Sim. Mas outras não. Mas é importante que elas leiam. Principalmente a gente que é cristão, não tem pra onde fugir. A gente tem que educar as pessoas a lerem, porque a gente prega que Deus tem um livro. E a pessoa precisa ler a Bíblia. E a Bíblia não é pequena. Não é um folheto. Então, nós, como líderes de igrejas, evangelizando e pastoreando, a gente tem esse grande desafio diante de nós, que não tem para onde correr. Deus se comunicou através de um livro. Então, Uhum. as pessoas têm que ler. Eu sempre conto a história da minha avó. Minha avó é semi-analfabeta e ela lê a Bíblia todos os dias. Caramba. Não sabe interpretar direito, Uhum. mas tem aquele amor pela palavra. E eu acho Uhum. que o Espírito Santo faz muito isso nas pessoas. O Ângelo tem esse testemunho. O Ângelo nunca passava, nunca estudava, odiava estudar e tudo mais. Converteu, se tornou assim uma pessoa que amava livro e foi e tudo mais. Eu Uhum. também, eu não fui criada numa casa cheia de livros, meus pais não são leitores, nada disso. Foi depois que eu converti que eu tinha fome. Não, eu quero aprender mais, eu quero mais, eu quero mais. O povo dizia, tá no livro, então eu ia pro livro. E Uhum. foi assim que eu fui construindo. Então eu acredito muito em pessoas que não foram educadas desde a infância, né, a ter essa cultura de leitura e tudo mais. Eu acredito muito nessa transformação, né? Mas eu tenho um filho que tem muita dificuldade de ler, até porque ele tem TDAH, tem várias questões e tudo mais. Então, eu tenho esse cuidado também de não jogar tanta pressão, porque é até uma coisa engraçada. Porque como eu fiquei conhecida meio como teóloga e tal, Aham. eu chego em algumas igrejas, aí os maridos pegam as mulheres e falam assim, ô, fala pra ela estudar mais. E as mulheres ficam, Não eu não faça isso. gosto de ler. Aí eu lembro de uma menina que falou assim pra mim, ele comprou um livro de história da igreja pra mim, um livro super chato, É que super não são denso. fáceis, né? Aí, entendeu? Tem gente, é isso que eu falo, tem gente que entra pela porta errada. Então eu falei, não, mas esse livro pra ela, esse livro pra quem dá aula, não tem nada a ver. E eu fui descobrindo, lendo ficção, que várias vezes eu entrei pela porta errada. Eu lia livros que eu não conseguia entender. E se a pessoa não entende, ela não vai querer ler. Então precisa entrar pela porta certa. Até na criança, a gente fala, a criança tem que ter dois tipos de leitura. Uma difícil, que vai estimular ela, e uma muito fácil, que é o prazer de terminar um livro. Prazer de ler e entender, que vai te levar a querer ler mais, né? Então o pessoal às vezes acho que já começa lá em cima, muito Aham. difícil. Não, começa por livros mais fáceis e tudo mais. Então, mas é essencial para o crescimento, em vários sentidos, de comunicação, a própria pregação do evangelho, ter repertório. Eu mudei muito, assim, eu lembro que na faculdade, né, o professor falava, só escreve bem quem lê bem. Então, a leitura te leva a escrever melhor, mas pouco a gente fala do falar melhor, né? Da nossa comunicação e tudo mais. Então,
Eu devo muito, muito, muito do meu ministério à leitura de livros. Simples assim. Que Comprar massa. livro e ler. E aí eu fiquei interessante porque tu, antes de se formar em teologia, né, tu teu mestrado, Aham. tua formação sobre a visão do estudo da teologia foram por livros, né? É. E às vezes a gente tem, acho que as pessoas têm essa visão de que quem estuda teologia precisa estar em um ambiente acadêmico e precisa ter uma É. biblioteca enorme, quando na verdade não. Você pode conseguir adquirir o conhecimento teológico de outras Uhum. formas, né? Sim, com E aí a gente certeza. precisa estar com livros bons e vídeos bons, ou até Isso. cursos online também, né? E acho que isso é uma boa forma de a gente incentivar as pessoas a abrir um É. pouco a A gente visão, tinha um né? amigo que ele tinha. Ah, esqueci o nome, que tem dificuldade de ler, fica em Embaçado. dislexia. Dislexia. Isso. E ele ouvia muito mais. Ele até colocava a Bíblia em áudio e tal. Então, para quem tem dificuldade, tem que usar outros recursos. E vai. E é isso mesmo. Arruma teu jeito de adquirir. Ou O seja, negócio é adquirir o conhecimento. massa. E aí você tem que ter livro e vai, só se vai, É. né? Só se joga. E aí eu vou puxar esse gancho pra gente falar do seu novo livro, que é Nossos Heróis, a coleção, né? Sobre C.S. Lewis. Isso. Eu não me impressionou que tu fez um livro sobre C.S. Lewis, porque tu é muito fã dele, né? Foi um negócio dos últimos anos. Exato, é exatamente. E acho que foi as viagens para Inglaterra, né? Aham. O pessoal da editora sugeriu assim: Uhum. fala aí os nomes de. Aí eu coloquei: olha, se você quiser que eu escreva rápido, é C.S. Lewis, porque tá na ponta da língua tudo Sim. sobre ele, né? As viagens que a gente faz para Inglaterra, eu acabei conhecendo mais da história dele. Eu achei muito massa, porque eu acompanhei a viagem que tu fez pra Inglaterra junto com o Marcondes. Uhum. Então ele falou muito sobre isso aqui na igreja. E aí eu vi os vídeos e tudo mais. E eu achei interessante, curioso, porque a gente conhece Lewis pelos livros dele. Aham. E aí tu escrevesse um livro sobre ele como um herói na fé para criança. Como é que Uhum. foi esse processo de pegar um cara do século passado que tem histórias tão fortes para falar sobre a vida dele? Então, o que que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre a vida do Lewis, eu fiquei muito encantada com a infância dele. E pouca gente fala, né, sobre isso e sabe da infância dele. Na verdade, todos os caras que eu tenho estudado, eu tento observar a infância. O Jonathan Edwards eu observei, o próprio Spurgeon e tal. E o C.S. Lewis teve experiências muito marcantes na infância. Então, o livro, inclusive, eu começo focando na infância dele, as experiências que ele teve com Deus na infância, que não eram grandes experiências no sentido místicas, assim, Jesus e tal, não era isso. Ele teve experiências que ele chama de experiências com a beleza, com a alegria. Eu achei muito legal ele mencionar isso, porque quase todos nós já tivemos isso. Essa experiência. Eu lembro quando eu era pequena, estava brincando, caí no chão, fiquei olhando para o céu e eu pensando assim: o que que tem lá atrás? Aham, Gente, isso é uma pergunta da alma. O que que eu tô fazendo aqui? O que que tem lá atrás? Uma criança de 5 anos olhar, o que que tem lá atrás? aham. Tem mais alguma coisa que não é só isso aqui. E o Lewis foi com a beleza. Ele teve três, ele conta três, né, na biografia dele, de olhar assim algo muito bonito e sentir uma alegria tão grande e sentir o que ele chama de saudade de um lugar que eu nunca fui. Que massa. E aí, quando ele converte, ele entende que existe um desejo no coração humano que nada nesse mundo pode satisfazer. Ele fala que essas experiências, elas iam embora, ele não conseguia agarrar a alegria. Uhum. Então, eu pego essa parte da infância dele, até para incentivar as crianças a se perceberem na infância, né? Sim. Os pais a estimularem esse tipo de experiência. E aí conta um pouquinho da parte da conversão dele, do ateísmo. E também eu fiz questão de colocar no livro as experiências com a morte. Porque o Lewis perdeu a mãe muito cedo, isso foi marcante para ele, e perde a esposa assim que ele casa. Sim. As duas com câncer. Caramba. Então a ilustradora até colocou, fez questão de colocar, eu achei maravilhoso. Uhum. Meio dark, mas eu acho que vale a pena para criança. Ele enterrando a esposa, assim, né? Sim. No cemitério. Então, eu gostei porque eu acho que é legal um tema pra gente falar com as crianças, né? Porque a vida dele foi marcada por alegria, Uhum. mas ele enfrentou dores, assim, né? Então, e tem Nárnia, aí tem a parte da criatividade, tudo, Sim. né? Das alegorias, mas foi isso, assim, eu olhei a infância dele e falei, nossa, isso aqui acho que conversa tão bem com as crianças. Que massa. E como é que tu traz isso para o ensino dos pais, assim? Porque é teu primeiro livro infantil Uhum.
E é completamente diferente de tudo que tu já ensinasse até agora. É, E o que é que tu diria, assim, da importância de você pegar um livro como esse teu, ou então como outros livros infantis, até a própria Crônicas de Nárnia, é. e de trazer isso para a educação do seu filho? Quanto é que tu acha que isso impacta na vida de uma criança para ela continuar construindo sua fé Aham. individualmente, né? Essa coleção da Editora Vida tem até outra autora, né? Que é a Prisca Mendonça. Ela Uhum. fez o Susana Wesley, John Wesley. Vai sair agora George Miller. Eu fiz esse e vamos fazer outros, né? Provavelmente o próximo vai ser brasileiro. Uhum. E a ideia dessa coleção é a questão de apresentar heróis para as crianças, porque você forma padrão para a criança, né? Então, a editora, a moça que editou comigo, ela também puxou algo que eu não tinha visto. Ela falou assim: C.S. Lewis não foi um missionário nem foi um pastor. Ele foi um professor e um escritor. E ele glorificou a Deus. Então, até que lá na livraria, sexta, né, com as crianças, eu perguntei: o que vocês querem ser quando crescer? Porque dá para glorificar a Deus e ser radical para Deus, ser um herói da fé, vamos dizer assim, trabalhando na sua área, né? O Lewis trabalhava em Oxford, era um professor. Então foi algo que ela puxou que eu achei super legal. Então a ideia é que essas histórias inspirem as crianças. Uhum. Ah, ele viveu isso, então eu consigo viver também, né? Você forma padrão para as crianças. Então, hoje em dia as crianças conhecem o povo do YouTube, os adolescentes do YouTube, essas coisas, né? Não, vamos formar novos Sim. padrões. Então acho que isso é muito importante. E sobre a leitura para criança, eu estava lendo o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Meu Deus, aquilo ali nem para criança, não é para mim. Eu fiquei, é muito legal a parte da ficção, é muito importante. E o C.S. Lewis tem um legado que, assim, eu acho fantástico. Quando ele escreveu as Crônicas de Nárnia, ele desenhou um outro mundo, que é o além dessa terra. Então, quando a gente pensa em céu, por exemplo, que imagem vem na nossa cabeça? Às vezes vem só nuvem, né? O que é o céu? E eu fico assim, meu Deus, quando eu for pro céu, o céu vier pra terra, vai ser igual Nárnia. As flores vão sair cantando, pulando por aí, entendeu? Isso Uhum. cria uma imagem Os para animais nós. andando ao nosso redor, sem É, atacar nem nada. exatamente. Então, assim, ele trabalha com, a gente chama de imaginação santa, que é muito legal. Então, a ficção tem esse poder para criança, de não só para criança, para o adulto também, de elevar a nossa mente para algo superior. E o C.S. Lewis faz isso com maestria. Meu Deus, eu estava lendo há um tempo atrás para as crianças, foi até O Sobrinho do Mago, que conta a história de quando uma menina lá, a Polly, ela vai para outro mundo e fala que. E o C.S. Lewis descreve essa menina deitada numa grama. E ele descreve o estado de espírito dela. Ela sentia uma paz, mas uma paz tão não sei o que. Ele vai descrevendo. Aquilo ali entrou no meu coração. E várias vezes, há anos atrás, quando eu tinha crise de ansiedade, eu recorria a essa imagem na minha cabeça. Senhor, eu quero estar tranquila, em paz, como a Polly daquele livro. Então, cria imagens na nossa mente, sabe? Que flecha assim nosso coração. Isso é O muito poder legal. da imaginação é muito É, forte na gente, é. né? Eu vi um Reels no Instagram um dia desse que falava que Deus era um designer. E era tipo Uhum, assim, toda a imagem da criação. Então tinha a onça pintada, tinha aquela flor que é super específica, e tinha um beija-flor e etc. E aí eu parei pra pensar assim, meu Deus, de fato, nosso Deus, ele criou toda a beleza desse mundo, tipo assim, toda a criação. E ele fez isso com tanta maestria. E a ficção, ela, às vezes, eu vejo ainda também, tem um certo estigma também, acho que isso também tá sendo uhum. quebrado, de que o cristão não pode ler esse tipo de coisa e É, tal. E quando, na verdade, isso nos leva a uma imaginação. E foi tão legal isso que tu falasse, né? De é, que pode sim comunicar o nosso coração e de que nosso Deus foi um Deus criador e de que ele trouxe todas essas coisas a essa terra para que a gente pudesse contemplar e é. guardar, né, na gente. Teve um livro que eu li também, aquele da Anne, saiu a série na Netflix, né? Sim, Anne sim, Willoughby. Eu li os eu amo. livros e eu tava me recuperando de uma crise assim profunda de ansiedade e tal. E o livro descreve ela na natureza, e é planta para um lado, e é um reflexo do sol, e não sei o quê. Gente, aquilo ali foi me curando, assim, eu fiquei, meu Deus. Eu fechava o olho e me via naquele lugar. Nem precisei viajar, olha que barato. Depois eu fiquei com vontade de conhecer o lugar, que é um lugar real, né? Ilha do Príncipe, lá no Canadá. Mas é uma descrição, assim, da natureza, a beleza da natureza. E aquilo ali foi Deus que criou. Sim. Então, você tem. O C.S. Lewis fala muito isso, esses encontros com a beleza, e a gente precisa disso. Então, a ficção ajuda. E exercita a nossa imaginação, porque no filme tá lá. Quem imaginou foi Produtor, o o diretor, produtor, enfim. isso. Agora, eu tô criando a minha própria imagem do que aquele livro tá falando. Sim. E aquilo ali me distraía de um jeito.
Eu esqueci todos os meus problemas. Aham. Maravilhoso. Eu acho interessante porque, assim, a Bíblia não é uma ficção, mas se você for para o Antigo Testamento e se você tiver com sua mente calibrada para ler Primeira Reis, Segunda Reis, você vai ficar assim, meu Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu li Primeira Reis, eu tinha acabado de assistir os filmes novos o segundo e o terceiro filme de Nárnia, e eu fiquei, meu Deus, eu acho que Davi é Caspian. E fiquei na minha cabeça. E aí eu fiquei assim, pensando em tudo mais, etc. Porque a gente consegue elaborar e começa a ler até a própria Bíblia de uma forma melhor quando a gente tá com isso calibrado, Sim, né? com E é certeza. muito interessante porque isso que tu estás trazendo agora é para as crianças justamente conseguirem identificar isso, essas histórias, esses heróis também através do Uhum, que a Bíblia fala e de sim. quem Jesus é, né? E aí, eu queria que tu desse uma dica também aqui para os pais fazerem com que trazerem, na verdade, né, isso para suas casas. O que é que tu diria para os pais, seja com a criança mais menor, de 5 anos, seja com a criança que está um pouco mais perto da adolescência? Quais são Uhum. as práticas que tu diria, assim, de trazer esse ensino à leitura infantil para dentro de casa? Olha, o que me ensinaram é um caminho só, é a leitura em voz alta. Tudo junto e junto. Pode ser só o pai com a criança e tal. A leitura em voz alta tem um potencial assim absurdo. Cada vez mais os estudos estão trazendo isso, né? Então você lê para sua criança. Esse livro ele tá para 6 mais. A partir de 6 anos a criança consegue ler sozinha. Sim. É para idade 6 para cima. Mas o pai pode ler. Então serve para. Agora eu tô autografando até para vovós. Eu postei minha avó ouvindo a história e tudo, aí o pessoal tá dando para as vozes. Eu achei maravilhoso. Um rapaz até falou: ai, minha avó sofre com Alzheimer, mas ela ama ler, eu vou comprar livro infantil para ela. Eu falei: pronto, Ai, muito que legal. lindo. Então, a leitura em voz alta gera conexão. A criança vê o pai lendo, porque tem muito isso, né? Ah, eu quero que o meu filho lê, mas eu, Deus me livre. Então, é uma oportunidade tão grande de conexão ler junto, sabe? Então, ler a Bíblia junto, aquele. Nem que seja. Não tô falando ler a Bíblia toda, 2 horas lendo, não. Às vezes é 5 minutos ali depois do almoço, tomando café. Eu conheço muitos casais que fazem um momento em família de leitura, e leitura da Bíblia também, enquanto estão tomando café. Que às vezes a criança tem dificuldade de se concentrar, mas ela tá ouvindo, aquilo ali é muito importante para ela. E também tem a parte da obrigação. Meus filhos têm. Ah, Carol, eu vejo seus filhos lendo. Não, eu mando. Não tem Ai, opção. mãe serve para mandar Vai também, ler né? sim, bonitinho. Agora é o momento da leitura. Pode ir pro quarto ler. Se não quiser ler, fica olhando as figurinhas, tem problema não. Mas vai abrir o livro, Que é né? no sentido de hábito, de você formar um hábito, Sim. né? E aí aquela obrigação ali, aquela liturgia, vai aos poucos se tornando um prazer. Amém, que massa. Eu acho que vai ser ótimo para os pais que estão ouvindo e tudo mais. E essa coleção vai ser ótima também, porque é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Tipo assim, vocês estão falando de pessoas reais, como tu falasse. Isso, E aí acho que isso vai trazer uma visão diferente para essa geração. Eu espero que abençoe muito, traga muitos frutos. Ai, se Deus quiser. Amém. Agora eu vou trazer um outro tópico, para já já a gente tá caminhando para o final, porque é um tópico que me chamou muito a atenção quando tu começasse a falar sobre isso nas tuas redes sociais, que foi o teu curso sobre Agenda Redimida, não é isso? Isso. A gente vive em um mundo onde a gente tem muitos compromissos, as pessoas estão muito Uhum. atarefadas. E aí eu queria começar te perguntando por que tu trouxesse esse tema Uhum. para tipo assim, para ensinar sobre. Por que tu começasse a compartilhar sobre isso? O que é que foi que Deus colocou no teu coração sobre isso para tu falar de forma tão específica? Porque desde que tu começasse a falar, tu não parou mais de Não parei falar, mais, é. porque eu acho que é uma coisa emergente mesmo, né? É. E eu queria que tu Tem falasse a ver primeiramente. comigo. Uhum. Eu nunca fui muito organizada. Eu não sou metódica e eu não sou super organizada. Então, eu era muito bagunçada e eu tive uma experiência com Deus que no final de um ano específico, eu fui orar aquela coisa, Senhor, o que é que o Senhor tem pra mim no ano que vem e tal, e eu senti uma exortação de Deus. Falando assim, eu te dei tudo, te dei dons, te dei circunstâncias, pessoas e você não conseguiu executar. E eu senti Deus falando comigo que a fraqueza estava na gestão de tempo. Porque eu tinha tudo nas mãos. Bem duro isso. Bem duro. E aí eu não fiz a oração de quero. Não. Eu tentei me posicionar. Aí eu passei alguns anos tentando ser fiel, assim, não, vou fazer, mesmo sem vontade, eu vou fazer. Tá. Comecei a me organizar, eu fiquei meio máquina. Mas aí eu comecei a ler sobre o assunto. E aí encontrei meus jeitos de me organizar, li vários livros e tal. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas. E aí quando eu ia ajudar, eu falava assim:
eu faço sim. Foi o jeito que eu encontrei. Aí a pessoa, meu Deus, é maravilhoso. Aí eu, mas tu não sabia disso? Eu, não. Eu falei, as pessoas não sabem. Aí eu comecei a ajudar pessoas mesmo, assim, da igreja e tal. E fui vendo o efeito. Aí um amigo meu, que trabalha no marketing digital, se tornou ele não era amigo na época, me convidou para lançar o curso. E aí eu precisei colocar tudo no papel. Aí o meu curso, hoje a gente chama formação, porque é como se tivesse 3 cursos dentro dele. A primeira parte do curso é só a parte teológica, sobre tempo. A segunda é sobre vocação e hábitos. E a terceira tem as técnicas e os métodos. Uhum. Então, eu tive que desenvolver, porque minha mente trabalha assim, né? A questão teológica, o que a Bíblia fala sobre isso? O que eu preciso mudar no meu coração antes de mudar a minha agenda? Então, eu tive que colocar tudo isso no papel e o curso ficou muito legal. Eu tenho muito orgulho desse curso. Ele, inclusive, está em Massa, espanhol agora. Uma massa. amiga minha tá dando... ela pegou o conteúdo, eu dei o conteúdo para ela. Ela botou um pouquinho do jeitinho dela, mas é o mesmo conteúdo em espanhol. Quando a gente lançou o curso, foi aquele susto. Todo mundo queria. Porque é uma área da vida que é super prática. Todo mundo tem dificuldade, desde a dona de casa até o pastor. E eu fiquei impressionada. Como que aquilo deu um efeito, assim. Aí eu me apaixonei ainda mais. Então, teve a ver comigo. Então, muito do curso é como que eu corri atrás. Tem autores, tem métodos que não fui eu que criei, que eu ensino e tudo. Então, é meio que o caminho que eu trilhei. E eu amo falar desse assunto, porque assim, eu nunca fui organizada, mas eu sempre quis fazer muita coisa, eu tenho muita energia. Tem gente que fala assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu falei, me dá ela que eu sei. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu te Eu ensino. queria ser tantas coisas. Eu tava falando com uma amiga minha, nossa, eu ainda vou ser design de interiores, eu vou aprender a mexer naquele SketchUp. Verdade, ela já chegou aqui falando do cenário do Reconcast, disse que fazia tudo lá. Gente, a pessoa não tem. Sabe assim, eu fico inventando. Eu tenho. Eu quero viver muito. Uhum. Aí, pra fazer tudo que eu queria, eu precisava me organizar. Então, foi o jeito que eu encontrei, né? Que E a massa. galera, assim, é um assunto muito legal, porque esse assunto mistura coisas práticas, espiritualidade cristã, né? E mistura teologia também. E história da igreja também. Massa. Eu não fiz o curso, mas eu tô muito curiosa sobre esse tema, porque, por exemplo, tava antes de vir pra cá, me ajeitando e orando. Meu Deus, essa semana eu não paro. Condições de... Eu tô com saudade de parar e ficar só na presença de Deus, assim. Uhum. E ao mesmo tempo eu faço, mas o Senhor sabe que eu tô fazendo tudo isso porque eu amo o Senhor e porque eu quero me comprometer de forma justa com o que eu tinha Uhum. dito sim. Como é que tu acha que deve ser esse equilíbrio no nosso coração, assim? Porque a gente quer fazer o que Deus coloca na nossa mão, né? Como responsabilidade. Eu sempre lembro do que Paulo falou para Timóteo. Cuida bem daquilo que tá na tua mão, sabe? Uhum. É para você gerenciar com responsabilidade. Eu tô esquecida qual é o versículo, mas ele fala sobre isso e o Senhor ministrou muito sobre isso no meu coração. E sobre ser irrepreensível no que se faz, né? Então, eu fico com isso apegadamente. Eu acho que muitas pessoas também, no ministério, no trabalho, se apegam a isso. Mas qual seria o equilíbrio disso tudo, né? Porque a gente precisa não esquecer, e foi uma coisa que tu falaste também há pouco tempo no culto, que o Senhor é a melhor parte, né? E a gente Uhum. tem que ter esse equilíbrio. Sim. Tem uma parte no curso que a gente ensina, eu ensino muitos princípios que são bíblicos, assim, por exemplo, o Uhum. princípio e o mandamento, né? Só um princípio, é o mandamento do descanso, por exemplo. Tá lá, é o 4º mandamento. Tá nos 10 mandamentos. Igual tem lá, não adulterarás, não roubarás, tá, descanse. Então, é assim, tá lá. Preto e branco, tá lá. Então, a gente ensina esses mandamentos e esses princípios. Mas tem coisas que vai variar de pessoa para pessoa e da circunstância da vida. Porque tem algumas decisões que a gente precisa tomar. Uma mesma atitude, vou dar um exemplo. Servir na igreja todos os dias sem faltar, ser fiel e tal. Aquilo ali pode ser tanto uma virtude quanto um vício. Pode ser que por trás da pessoa, aquele tanto trabalhar dela, ela tá escondendo um grande pecado, que é, eu sou só aceita pelo elogio dos outros. Eu tenho temor dos homens e não de Deus. Então, tem coisas, eu falo para os alunos lá, tem coisa que não vai ser aqui no curso que vai descobrir. É num pastoreio, num discipulado, no momento de oração que Deus vai te mostrar ou alguém vai mostrar pra você, ó, você tá errando nisso aqui. Sim. Porque por fora parece bonito, mas pode estar Uhum. escondendo uma coisa Porque a feia. gente usa a agenda para mascarar um pecado, né? Isso. E ao mesmo tempo tem gente que fica, não, eu vou só orar, vou estar só na presença, mas os filhos estão perecendo, a esposa tá perecendo, entendeu?
Então, tem coisas que vai ter muito a ver com a motivação por detrás. Mas tem coisas que são princípios claros que a gente precisa só relembrar, como, por exemplo, a questão do descanso, do confiar em Deus. Então, a nossa agenda, a gente, lá fora, gestão de tempo é muito por dinheiro. Então, é sempre os livros. Aprenda a gerir seu tempo para ganhar mais. Ou descanso, conforto. Aprenda a trabalhar menos para descansar mais, ser um milionário e tal, tal, tal. Nosso não é assim. É a glória de Deus. Então, muitas vezes, o descanso vai ser menor, né? Sim. Eu acredito muito em saúde mental, no bem-estar, o cuidado que a gente tem que ter. Tarará, 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 tarará. Só que uma mãe pobre, com 2 filhos pequenos, não vai ter esse luxo. Eu sou muito realidade brasileira, entendeu? Sim. A classe média que tá com a babazinha consegue. Sim. Mas e aí, quando não consegue descansar, né? Porque às vezes eu fico falando, é white people problems. Sim, total. Sabe assim? É o cristão médio rico que consegue tirar uma folga. E a Dona Maria não vai conseguir. E o que o evangelho responde na circunstância dela? Deus é seu refrigério, é isso mesmo, é uma fase, bora lá e tudo mais. Mas é claro que se a gente consegue gerir a nossa agenda, a gente precisa colocar aquilo ali e ser radical. Sim. E eu vou te falar, os não crentes estão mais na frente do que nós. Eu acredito. Eu tava vendo uma campanha chamada Domingoff, que é fique domingo com o celular desligado. E não é crente falando. É a galera do artístico, da criatividade, porque eles já perceberam que se não descansar, eles não vão conseguir render. E a gente que tem os 10 mandamentos lá, o quarto, não faz. Impressionante, né? A galera da ciência tá percebendo que precisa disso, né? Então, Tu acha que isso tem a ver, Carol, por a gente estar numa geração extremamente performática, com de que a gente certeza. só é valorizado pela nossa performance? E a ilusão da tecnologia de que a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Aí a gente não consegue desligar, não estar. E eu tava lendo um livro da Jen Wilkin que ela fala isso. E muito da tecnologia, infelizmente, traz a ilusão de que nós somos onipresentes e oniscientes. Eu sei tudo, eu tô aqui, mas eu sei o que tá acontecendo lá em Campinas. E isso gera um controle muito grande, né? Eu quero controlar tudo, eu quero saber tudo que tá acontecendo e tudo mais. Eu tenho essa dificuldade de não estar, de desligar, de não controlar as coisas, né? E isso é pecado nosso, porque a gente tá querendo tirar o poder da mão de Deus e perceber, né? Você já ouviu falar daquele JOMO, né? JOMO não. FOMO, Fear of Isso. Missing Out. Aí Vamos agora... explicar o que é FOMO, porque eu fiquei explica. sabendo que um amigo da gente descobriu que era FOMO um dia desse, ele tá usando isso pra tudo. Ele já descobriu o JOMO, porque agora tem o JOMO, que é o Não. Joy. Explica aí as Missing duas coisas, pra quem não sabe. O FOMO é o Fear of Missing Out, né? Missing Out. Que é o medo de ficar de fora. Então, inclusive é uma coisa que eu ensino no meu curso. Adestre o seu celular. Imagine que o celular é o seu cachorro. Aquele cachorro que fica puxando você, não pode. Então, freie ele. Então, eu faço, tem toda uma lista. Porque o celular, as empresas, Apple, tudo, eles têm dentro do celular já a área de saúde mental. Porque eles sabem que isso aqui é potencialmente viciante, mas eles não falam, né? Sim. Então, aí uma das coisas é desligue as notificações. Para que eu quero a Temu me chamando? Quem é a Temu para tirar minha atenção durante o culto? Sim. Vendendo lá minhas coisinhas que eu gosto de comprar. Quando eu quiser, eu entro na Temu. A Temu não tem que ficar me chamando. Sim. Temu, vocês sabem, rola Temu aqui? É tipo É o Shopee. AliExpress. Sim, essas Shopee, porcaria sim. que a gente gosta de comprar. Então, eu ensino a tirar a notificação, porque a notificação trabalha justamente com isso, que é medo de ficar de fora. Tá acontecendo um negócio aqui no Instagram, você tá perdendo. Né? Então, eles trabalham essa dor de ficar de fora. Então, aí agora o pessoal que não é cristão fala do joy, que é a alegria de ficar de fora. É o prazer, eu faço questão de ficar de fora. Eu vou desligar, eu vou sair da rede social um dia. Eles falam, né? Um dia por semana, uma semana no mês, depois um mês no ano. Algumas propostas para a saúde em relação ao uso da tecnologia. Falando, porque falou de rede social, logo enquanto isso é bom, sendo que tem os problemas. Para a nossa agenda, e você fica, pelo menos eu fico me autoanalisando aqui, né? E pensando assim, mas eu só sei dessa coisa que me irritou porque eu vi os stories.
porque eu vi que estavam fazendo tal coisa, e aí, se eu É, não soubesse, eu estava em paz, eu não tinha nem é, pecado, eu não tinha nem é meditado, exatamente. e eu não teria tido problema com a minha agenda, porque aí a gente fica o tempo todo no celular, fica se É, ocupando, e acaba com vários compromissos, e no final do dia a gente cometeu pecados que a gente não tinha nem consciência deles, né? exatamente. E a falta de gestão de tempo é um deles, né? E o celular, eu tenho uma aula só sobre o celular, porque querendo ou não é uma coisa que pega. Sim, Eu vou fazer diagnóstico com o pessoal, porque cada um é desorganizado ou perde tempo por causa de uma coisa. A maioria tá o celular lá. A pessoa passa horas no Instagram. Eu tive essa experiência de o pessoal briga comigo, porque eu não respondo WhatsApp. Mas eu não respondo mesmo. Porque, se for um problema, vai chegar em mim, né? sim, Mas se eu viver respondendo no celular, eu tô trabalhando pro WhatsApp. Eu fiz isso, eu fui olhar uma época, até legal pra galera. Vai lá nessa parte de. Cada telefone tem um jeito. Vê quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Eu tava gastando 8 horas por dia no WhatsApp. Eu só tô trabalhando pro respondendo. WhatsApp. Instagram, a galera passa, a média é essa, é 6, 8 horas por dia. É muito grande. E aquele vício, né, de qualquer coisa já vai abrir. Eu faço uns jejum, né, um detox celular, fico sem usar. É muito engraçado, o dedo já vai assim, fala, menino, que isso? Exatamente, Aí a parece que a nossa mente experiência, já tá programada, né? eu tive uma experiência muito legal, foi ficar na fila do correio sem ter celular pra mexer. Meu Deus. Menina, você começa a olhar as pessoas, as coisas. Como é que era, hein? Sem celular durante uma época, né? Pois é. Porque é uma coisa que às vezes eu tô, sei lá, na fila esperando alguma coisa, sei lá, sala de espera do médico. Aquelas revistas lá de 10 anos atrás que não É, saíram de lá ainda. é, E você tá no celular e o pessoal ficava horas aqui, é, tranquilo. é verdade. Eu fiquei pensando, por exemplo, hoje eu tô indo pro trabalho e resolvendo demanda de trabalho. Mas há uns 10, 15 anos, se era uma urgência, ligavam ou esperava a pessoa chegar no trabalho. O trânsito não era legal, lugar Não, de resolver problema. é, E a gente tá usando esses locais hoje em dia, tudo é para resolver problema rápido no celular. E eu fico, será que é tão urgente assim? Eu vi um conteúdo também um dia desse, uma menina falando assim: se você deixar para postar isso aqui daqui a uma hora, ninguém vai morrer, você não trabalha no é, UTI, sabe? exatamente. E a gente tá com o nosso cérebro programado para isso, né? Eu coloco as notificações com 2 resumos, tem como você fazer isso, né? Então, todas as notificações do dia pra mim ou aparecem 8 da manhã ou 8 da noite. Então, eu faço assim. Aí eu paro, porque é bem melhor, ao invés de você ficar parando toda hora pra responder o WhatsApp, a menos que você trabalhe, né? Sim. E eu trabalho. Mas você tirar um momento e responder tudo de uma vez. Porque ficar Uhum. toda hora aquela coisa, porque fica a atenção partida. É péssimo, Sim, péssimo, péssimo. ótimas. Já estou tentando pensar em tudo que amanhã é segunda, estamos gravando no domingo, É. então acho que já dá pra a gente fazer muita coisa. Mas qual seria então, pra gente já caminhar aqui pro final, qual seria o teu conselho para pessoas que estão extremamente atarefadas ou cansadas ou estão vivendo por uma FOMO que elas nem mesmo sabem, mas é aquele medo de Uhum. não se sentir Tá. participante, etc. Ó, no começo do curso, sendo bem prática, tá? Eu poderia dizer, vá para Jesus. Mas eu vou tentar ser mais prática, crendo que a pessoa já crê nisso. Você precisa fazer um inventário da sua vida. Esse é um dos exercícios que eu proponho no curso. E às vezes, minha filha, é triste, viu? Porque a gente chorando, é terapeuta para um lado, para e olha a sua vida. Você tem que parar, igual empresa, né? Quando você vai vender uma empresa, a empresa está falando, você para e faz o inventário. O que que tem, o que que não tem, qual o propósito. Então, todo início de ano eu faço isso. Início e meio de ano, às vezes eu faço também. É botar no papel tudo, onde eu tô gastando meu tempo. Olha de longe. Não, mas isso aqui não é prioridade. Gestão de tempo tem muito a ver com definir o que é prioridade e o que não é. E por que que a gente precisa fazer essa avaliação sempre? Porque as prioridades mudam. Eu tava com um filho pequeno, agora ele tá maior, ele não exige tanto de mim. Então, certas coisas na maternidade que eram super prioridades, deixaram de ser, então agora eu tenho tempo para outras coisas, então vai mudando. Então, o pessoal não faz isso, eles não param e avaliam. É isso mesmo? Tem a ver com o meu chamado, tem a ver com as circunstâncias da minha vida. Por que que eu tô fazendo isso se outra pessoa podia estar fazendo? E às vezes a gente acha que aquilo ali para sempre, quando na verdade não, Não. né? É. Tem uma aula que eu dou que é a arte de dizer não. Às vezes, seu não pode ser abençoador para o outro.
Eu sou muito essa pessoa. Eu tenho essa dificuldade de dizer não, porque eu fico com dó, eu quero fazer tudo, eu sou a salvadora. Então, essa é a minha dificuldade. E eu aprendendo, não, o meu não pode ser abençoador. Quando eu digo não para ir pregar num lugar, às vezes eu envio uma moça que tá comigo e vai ser a oportunidade dela crescer, Sim. né? Então, delegar, aprender a confiar e a delegar. Ó, fulana, você faz isso para mim? Eu confio que você vai ser boa. Então, tem muito a ver com isso. Parar e olhar o todo assim e organizar as coisas. E ter coragem para mudar. Coisas de lugar, né? Tá apegado do que os... É, Ah, não, tem que corrigir isso aqui. Às vezes o que a pessoa fez tá bom, só que a gente é, quer lá que faça do nosso jeito e a gente precisa também é. desapegar disso, né? Agora eu também tenho muitos alunos que são procrastinadores e preguiçosos. Então eles estão, ai, Uhum. cansado, cansado. Quando eu vou ver, eu falei, oi, minha vida eu dou 4 dessa aí. Tá cansado só com isso. Porque tem gente que se cansa mentalmente. Sim, A pessoa fica mais cansada de pensar no que tem que fazer e nos problemas do que fazendo de fato. Então tem essa galera assim que é mais ansiosa, que sofre, cansa e cansa mesmo, viu? Cansa emocionalmente absurdamente. E tem a galera que é preguiçosa mesmo, que lida com uhum. preguiça como um pecado e com procrastinação. Sim, Então ela tá sempre muito ocupada porque na verdade ela é desorganizada. Ela nem tem tanta coisa pra fazer. sim, É que ela é tão perdida, tão bagunçada que fica cansada. E bagunça cansa mesmo. é verdade. Bagunça cansa muito. Eu acho tão bonito porque quando a gente fala sobre isso, eu penso que nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus Uhum. organizado. Eu escutei alguém falar também que a ordem dá espaço para o Espírito Santo fluir da forma que ele precisa na nossa vida. Uhum. Porque no meio da bagunça, a gente vai estar bagunçado, a gente não vai estar conseguindo escutar a voz de Deus, ou então dar o espaço para que o Espírito Santo faça aquilo que é necessário. Mas com a ordem, com tudo no seu Isso. lugar, a gente dá espaço para que Deus faça aquilo que é necessário. É. E é muito bonito, porque a Bíblia fala isso, né? É. E assim, falando pro pessoal, eu sempre falo, eu não prego uma organização chata, metódica, porque tem pessoas que são mais metódicas, outras não. Então, assim, por exemplo, rotina. Eu falo pro pessoal, rotina é igual uma mãe. Ela é repetitiva, mas ela é repetitiva. Minha mãe tá aqui, ó. Ela é repetitiva, mas ela é acolhedora. Então, por exemplo, você pode e deve sair da rotina de vez em quando, mas ela é o lugar que você volta. Tem gente que monta uma rotina, aí ela saiu um dia, acabou com tudo, não sei, tá vendo? Eu não sei, eu não sou organizada. Não, pode sair de vez em quando. Não é uma organização dura. Não, é flexível. Tem que mudar às vezes. O pessoal brinca, às vezes acontece. De eu esquecer um compromisso marcar 2 de uma vez. Acontece. Aí o pessoal, olha a professora. Eu falei, gente, acontece, é humano. Sim. É humano. E isso mostra o quanto que eu preciso do método, da estrutura, da ferramenta. Eu faço muito Google Agenda, né? E Aham. aí teve um problema de eu marcar numa outra agenda. Enfim, marquei 2 conferências no mesmo dia. Só que uma era no Chile e outra em São Paulo. Não tava pra ser da forma, né? Não ia dar. Foi um erro meu junto com o Google Agenda. Não usei a Aham. ferramenta corretamente. Acontece. E aí? Vou morrer? Não. O Chile caiu, tadinho do Chile. Fiquei no Brasil. Aí, amém. Deus abençoe. Deus sabe. É, que massa, Carol, tu compartilhar tudo isso, porque a gente realmente, eu tô numa geração com de meus amigos, a gente fala muito sobre isso, e eu fico pensando, às vezes é até, eu fico pensando que talvez seja constrangedor e feio pra gente estar falando o tempo todo, tô ocupado e etc e tal. É, E eu fico, talvez a gente esteja errando nisso, a gente precisa ter método, ser prático, não espiritualizar essa parte da nossa vida, que é uma parte que precisa de sim. responsabilidade, né? Tipo assim, de organização plenamente nossa. E com a graça de Deus a gente vai se organizando, né? É. Amém. Muito bom. Caminhando para o final do nosso podcast, eu queria te perguntar, para a gente finalizar, quais são os próximos passos de Carol Bazo aí? Nossa! Ai, vai Eu ter que sei. revelar. Eu Não, começar a mas. chorar. Quais são meus próximos passos? Ó, Deus, revela. Para tu falar, compartilhar com a gente quais são os próximos projetos e sonhos que Deus tem Uhum. colocado no nosso coração. E depois eu tenho outra pergunta também, para a gente finalizar. Esse ano eu quero escrever livros, próximos anos. Porque eu acho que é o meu maior desejo, meu maior chamado, assim. Quando saiu o primeiro livro, já botei lá na bio, escritora. Ah, Meu maior sonho, eu sempre quis, assim, né? Só que eu sou, como massa. eu sou uma pessoa muito prática, aí eu gasto tempo fazendo cenário, fazendo Uhum. planilha, coisa administrativa e tal. Aham. Aí eu, não, senhor, eu sei o que é que eu escreva e eu quero muito escrever. Então eu disse não para várias coisas para esse ano escrever
Tô escrevendo um livro, já tem outro engatilhado, então quero continuar com isso. E as viagens que a gente faz, né, que são viagens, não é de turismo, são viagens, a gente chama de educativo, né? A gente Aham. aprende e tal. Os próximos a gente quer fazer a Tour da Reforma na Europa, além da Inglaterra, e começar a fazer a parte da Turquia. E quando se acalmar, Israel também. Amém. Em algum Quando momento se vai. acalmar, a gente vai lá, por enquanto não. Amém, que massa. E a última pergunta é: o que é que você aconselharia para mulheres e jovens da nossa geração, que foi algo que Deus tem falado com você nesse tempo? Eu acho que é amar a Deus sobre todas as coisas, sem medo de amar a Deus no lugar que você tá. É o que Deus tem falado muito comigo, assim, né? Porque a gente se inspira em outros, né? Mas às vezes Deus nos chama pra estar num lugar que ninguém nunca fez algo ali, né? Então eu tinha muita crise sobre o meu chamado, porque eu me sentia muito vocacionada pro ensino, mas eu também sou uma pessoa muito prática, eu amo fazer coisinhas assim, daqui a pouco eu tô. E eu senti Deus assim, só seja você. E vai. E vai. Amém. Glória a Deus. Carol, muito obrigada por esse Ai, muito papo. bom. É sempre bom lhe receber aqui na nossa igreja. Espero que você venha mais Adoro. vezes com o Ângelo e com os meninos. Aqui você pode contar como sua casa em Recife. Ai, muito bom. Já conto. Que bom. Obrigada e até o próximo Reconcast.